Esther consegue uma foto do Senhor Dionísio quando jovem e finalmente mostra a imagem para o amigo de seu pai, Manolo. Ao ver a foto, no mesmo momento, o homem confirma e fala para a loira que aquela foto é dele, o mensageiro da morte, e que sem sombra de dúvidas se trata do Dionísio. Com a confirmação do amigo, Samuel fica nervoso e fala: então era ele mesmo. Dionísio é Klaus Wagner. Eles são a mesma pessoa. Manolo também participa da conversa e diz: agora não tem mais. Eu não tenho dúvida nenhuma. Posso estar velho e escutando mal, mas consigo enxergar como ninguém. Esther então se pergunta o porquê de Dionísio se esconder e usar um outro nome. Seu pai então responde para a filha, para não pagar e responder pelos seus crimes de guerra. O pai de Esther então fala que ele ainda vai pagar por tudo que fez. Decidida, Esther promete ao seu pai que vai provar que o carrasco dele é Dionísio Albuquerque. Sua mãe, Lindaura, fica preocupada e pede para a filha não se meter nessa história, pois Dionísio é muito perigoso. Esther tranquiliza a mãe, falando que vai tomar cuidado. No sítio, a família de Candinho toma o café da manhã. Candinho age de forma estranha na mesa e sua avó, percebendo a estranheza do neto, pergunta: Candinho, não vai comer não? Tá ruim, é? E o rapaz responde que vai comer sim, mas que tinha lembrado de umas coisas que ele descobriu. Dona Veridiana então pergunta do que se trata, o que são essas coisas, e sem rodeio o rapaz fala: sem querer eu escutei uma conversa de você com a maninha e descobri uma coisa. Curiosa com o que o irmão tem para falar, Dadá pergunta: oxe, e o que foi? Candinho então diz toda a verdade e fala que descobriu que o Senhor Dionísio é o seu pai. Lino e Dadá ficam impressionados com a revelação de Candinho e, sem acreditar, perguntam novamente ao rapaz do que se trata. Maria Adília, mãe de Candinho, fica muito nervosa e começa a passar mal com toda a situação. Candinho então pergunta: por que vocês esconderam isso de mim durante todo esse tempo? Lino e Dona Veridiana então vão ajudar Maria Adília, que está em pânico com toda a situação. Candinho também fica preocupado e diz que não queria causar toda aquela situação. Ele então fala: eu só queria saber por que você e voinha esconderam isso de mim durante todo esse tempo, que o Senhor Dionísio é o meu pai. Dona Veridiana então manda a filha, Maria Adília, contar logo de uma vez toda a verdade. E já recuperada do susto, Maria Adília começa a explicar sua versão para o filho. A mulher então fala: eu e sua avó não queríamos te fazer sofrer. É então que Candinho interrompe a sua mãe e diz: fazer sofrer? Por quê? Na minha vida inteirinha eu só queria saber quem era meu pai. Dona Veridiana também responde ao neto e diz: aquele homem é uma pessoa ruim, uma pessoa má. Não queríamos te contar para poupar você de saber que é filho daquele homem ruim. A Adília então completa e fala: a gente fez isso para te preservar, evitar você de sofrer. Candinho escuta o que a sua mãe e sua avó diz, mas muito confuso fala: não, eu não entendo. E Lino pergunta ao irmão o que ele não entende e fala para Candinho: voinha e maninha estão te explicando, foi para te proteger. Esse homem é ruim. Dadá também tenta conversar com Candinho e fala: lembra um tempo atrás, quando você pediu para o meu pai e o pai do Lino ser também o seu pai de mentirinha? Candinho confirma com a cabeça que sim, e Dadá continua: ele pode continuar sendo seu pai. Candinho entende o que a irmã quer dizer, mas fala: mas eu tenho pai vivo, por que não posso ir lá? O rapaz continua acreditando que o Senhor Dionísio pode ser uma pessoa boa e fala: ele me maltratou e me chamou de estrupício antes de ter ciência que eu era filho dele. Se ele souber que é meu pai, ele não vai me tratar mais como cachorro, vai me tratar com carinho, assim como todo pai trata um filho. Dona Veridiana tenta acalmar Candinho, que segue agitado com toda a história.
E então continua: para ele gostar de mim, primeiro tem que saber que sou filho dele. E é engraçado, a vida inteira eu sempre gostei dele, mesmo sem saber que ele era meu pai. Maria Adília manda o filho parar, prestar atenção e escutar ela. A mulher então fala: aquele homem sempre soube que você era filho dele. Candinho fica surpreso com o que a sua mãe acaba de dizer e muito triste fala: oxe, gritou comigo, me chamou daqueles nomes tudo, me botou pra fora da casa dele, mesmo sabendo que eu era filho? Novamente, Dona Veridiana pergunta ao neto se agora ele entende, porque elas nunca contaram nada pra ele. E novamente, Candinho responde: não entendo não consigo entender. Eu sempre gostei deles, mesmo sem saber que era meu pai. E ele, sabendo, me tratou daquele jeito, pior que cão pesteado. Os irmãos de Candinho, então, tentam consolar o rapaz, que está arrasado com toda a situação. Lina então fala ao irmão: você não precisa de senhor Dioniso não, para te fazer bem e te dar amor. Você tem sua família, que lhe tem muito carinho. Já em um hotel na Vila dos Ventos, ao conversar com um comandante, a Tenente Isabel fala ao homem que eles já estão bem e que chegaram à Vila dos Ventos, com Dom Rafael e sua família, e que a missão foi cumprida com sucesso. O comandante então fala alguma coisa para a moça, que fica preocupada e pede mais explicações. Isabel desliga o telefone e então vai até os outros tenentes e finalmente fala o que ficou sabendo pelo comandante. Ela então fala aos amigos que Gonzalo está morto e explica a notícia também para Dom Rafael. Eles então comentam o ocorrido. Que Cristal chega e chama seus pais para o quarto para descansar. Eles então agradecem e se despedem da equipe Alpha. Ainda na vila, Nicole então chega até o local e é recebida por William, filho de Quirino, que pergunta se a moça vai viajar. Ela então responde que está de mudança e o garoto oferece a casa dele para a moça se hospedar. Em dado momento, Quirino então chega ao local e chama William para almoçar, e o garoto fala sua ideia de Nicole morar com eles. Nicole fica sem jeito. Quirino e Nicole conversam, e o homem então pergunta para Nicole se é verdade que ela está sem casa, e a moça confirma e conta os motivos de sua saída da mansão. Gentil, o homem se solidariza e diz que sabe das grosserias que ela deve ter passado e fala que lidar com o preconceito é o maior desafio deles. Quirino chama Nicole para almoçar e oferece seu teto para Nicole, caso queira se hospedar na casa dele. O William fica muito feliz com a novidade e eles seguem para a casa de Quirino. Em uma rua deserta, Hélio se encontra com o advogado de Dionísio, Dr. Castro. Ao entrar no carro, o homem pergunta ao rapaz: você tem certeza que não foi perseguido? Hélio responde que não foi, pois até usou outro caminho para evitar essa situação. O rapaz vai logo falando ao capanga de Dionísio: então, tem uma notícia boa para me dar? Eu não fiz todo esse sacrifício para receber um não, hein? Dr. Castro se irrita com a cobrança de Hélio e o chama de marrento. Hélio pergunta se o Dr. Castro falou com o Sr. Dionísio e o advogado responde que sim e entrega um envelope para Hélio com muito dinheiro. Hélio fica animado com todo o dinheiro e fala: você conseguiu! Castro diz que Dionísio gostou da ideia de Hélio ter avisado ele antes e pediu para mandar um recado para Hélio, falando que ele tem que dar um jeito de sair discretamente do país. Em paciência, Castro fala que não pode ajudar Hélio e diz que ele vai ter que dar um jeito e fugir sozinho. Hélio pede por ajuda, mas Dr. Castro abandona o rapaz, mandando ele se virar, agora que ele já tem o dinheiro. Em conversa com Duque, Cassiano arma um plano para pegar Hélio. Ele fala que precisa que Duque falsifique os documentos de Hélio, pois ele vai precisar disso para fugir do país. Duque então pede para Amaralina ajudar ele, e a moça fica muito empolgada. Cassiano fica desconfiado, mas Duque manda ele confiar.
Em seu quarto, Hélio espalha todo o dinheiro recebido de Dionísio sobre sua cama e começa a contar. Ele então pega uma pequena parte do dinheiro e esconde o resto dentro do jogo de xadrez e coloca por debaixo de algumas caixas. O rapaz então vai para o quiosque e pega uma parte do dinheiro e entrega para sua mãe. Ele então fala para Bibiana: "Tá aí o dinheiro da poupança dos meninos, eu falei que ia te pagar." Hélio então tenta sair. Bibiana manda o filho esperar e fala como foi que arrumou esse dinheiro para pagar tão depressa. Ele responde que não roubou nada e manda a mãe guardar o dinheiro. A mando de Duque, a Maralina vai até o quiosque e tromba com Hélio e consegue pegar seus documentos sem que o rapaz perceba. A moça leva a carteira até Duque e manda ele ser rápido, que logo ela devolve os documentos no quiosque para não levantar suspeitas. Ao andar de buggy, Thaís encontra Candinho em cima de uma árvore, na frente da casa do senhor Dionísio. Pergunta o que Candinho está fazendo ali. Então fala para a amiga que só estava olhando e que queria ver o seu pai, mesmo que de longe. Candinho explica para Thaís toda a história que sua mãe contou, e Thaís tenta confortar o rapaz.